paz do Senhor Jesus Cristo, eu trago um ensinamento bíblico muito interessante. Fica comigo, vamos aprender hoje o que nos diz a palavra de Deus. Observe que os dias em que estamos vivendo são dias difíceis, para que se cumpra também a palavra de Deus quando o Senhor usa o apóstolo Paulo para dizer que nos últimos dias se levantarão homens andando segundo a sua própria concupiscência. E na verdade nós observamos que há anos atrás o adversário ele induzia as pessoas a se rebelarem, pecarem, se distanciar de Deus, e essas pessoas não queriam mais congregar e nem estarem ali em comunhão com os irmãos dentro de quatro paredes, adorando a Deus na sua igreja. E observamos que o tempo se passou, nós estamos em uma era totalmente diferente, onde a pessoa desvia e continua congregando. E alguns deles, quando você tem visão espiritual, você consegue enxergar e ver que aquela pessoa está na igreja, mas está totalmente desviada. Alguns deles costumam se levantar como opositores e dão muita dor de cabeça à liderança, tanto os líderes jovens da mocidade, círculo de oração, adolescentes, crianças e varões, os senhores, até o próprio pastor da igreja tem muita dor de cabeça com esse tipo de pessoa, que está no evangelho, mas o evangelho não está nele. Vamos ser sinceros, não vamos ser hipócritas, né? Quando nós lemos aqui 1 Coríntios 3, o versículo 3, Paulo exorta aqueles irmãos de Corinto, chamando eles de carnais, né? Olha o que diz aqui, ó. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, vocês não são carnais e não andam segundo os homens? Porque um diz, eu sou de Paulo, eu prefiro Paulo que prega tal, eu gosto da teologia. Não, eu prefiro Apolo, que é o homem eloquente. Eu prefiro Cefas, que é a mensagem simples, mas é uma mensagem dura, tal, uma mensagem boa, que te leva para o céu. Então, eu prefiro Cristo, eu sou de Cristo. E dizem os estudiosos que esse grupo que existia em Corinto, que era o grupo de Cristo, que era o pior grupo que existia ali, porque não obedecia a ninguém. Não tinha pastor que conseguia pastorear esse grupo, porque eles só obedeciam o que Jesus revelava para eles. Agora veja que dor de cabeça. O que nós trazemos aqui de ensinamento é a perseguição também de Saulo contra a igreja de Deus. Saulo era um fariseu, era o doutor da lei. Saulo era um homem estudioso, conhecia o decálogo, conhecia os 600 e poucos preceitos da lei, os 10 mandamentos, a lei de Moisés. Ele era um erudito da sua época. Paulo, observe que depois de convertido, ele escreve cerca de 13 cartas no nosso Novo Testamento. Porém, antes era um perseguidor dos cristãos. Ele perseguia em nome da lei. Ele matava ou mandava matar em nome da lei. Veja que a Bíblia diz aqui, eu quero ler Atos com você, capítulo de número 26, o versículo 9, eu quero ler o versículo de número 10 e quero ler o versículo de número 11, Atos 26, 9, 10 e 11. Nos diz assim, queridos, o 9: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos. Viu? Contra Jesus eu devia praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém. Eu fiz isso, eu pratiquei muitos atos contra Jesus em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei e prendi muitos dos santos, dos cristãos na prisão. E quando eu os matava, alguém matava, eu dava o meu voto contra eles, eu consentia, eu ordenava, eu orientava que fossem mortos mesmo. Olha o que diz o 11 aqui, Paulo: e castigando muitas vezes por todas as sinagogas
os obriguei a blasfemar, eu obriguei eles a blasfemar. E eles enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, eu persegui eles. Sim, observe que Saulo, ele perseguia os cristãos em nome da Bíblia, em nome do Antigo Testamento, em nome da Torá, em nome da palavra, em nome de Deus. Ele mandava matar os cristãos crendo que estava praticando uma boa obra, crendo que estava defendendo a palavra de Deus. Em uma visão ou do ponto de vista dos cristãos daquela época, Paulo era um terrível, era um perseguidor, era um homem muito perigoso. Do ponto de vista dos cristãos daquela época, Paulo era um assassino, era um opositor da obra de Deus, do cristianismo. Porém, entenda junto comigo, do ponto de vista de Saulo, ele estava fazendo o que era certo. A mente dele fazia ele entender de que ele era um instrumento nas mãos de Deus, de que ele precisava, com todas as suas forças, defender a lei de Moisés. Então ele mandava matar, mandava prender, perseguia, açoitava em nome da lei de Moisés, em nome do Antigo Testamento, em nome da Torá. Era baseado nesse entendimento. Paulo, a mente dele, sim, fazia ele entender que ele precisava combater essa heresia que se propagava, chamada cristianismo. E eu quero chamar a sua atenção para fechar o vídeo. Será que nos dias de hoje nós não temos alguns Saulos no nosso meio? Será que nos dias de hoje nós não temos irmãos matando irmãos, não matando de maneira literal, mas de uma maneira figurativa? A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Outra maneira também de atrofiar, de bloquear, é o pecado chamado pecado da omissão. Quando você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer, deixa de ajudar aquelas pessoas que você tem que ajudar, que você precisa ajudar, você está ali para ajudar. Então você se omite, então você peca por omissão. Em nome daquilo que muitos acham certo, eles se opõem àqueles que estão, na maioria das vezes, com o propósito de glorificar a Deus. Observemos que nos dias de hoje, será que não temos Saulos inseridos, infiltrados no nosso meio? Pessoas que na sua mentalidade fechada, dentro da sua bolha, do seu mundo exclusivo, combatem, achando que estão fazendo um favor ou um serviço para Deus. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16 a 18, que não devemos ser demasiadamente sábios, nem demasiadamente loucos ou tolos. Nós precisamos ter um equilíbrio e ponderarmos as nossas ações, revermos os nossos conceitos, para saber se realmente estamos na direção de Deus ou não, para não nos acharmos bloqueando, travando a obra de Deus de maneira indireta. Ninguém é perfeito, só existiu um que foi perfeito, mesmo assim foi perseguido, humilhado, chicoteado, cravado na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos faça refletir de uma maneira muito mais clara, dinâmica e objetiva. Será que não existe muitos Saulos no nosso meio nos dias de hoje? Responde aqui para nós.